Bom, então essa é a aula 6 do nosso curso de Arduino, né, onde a gente vai trabalhar com Arduino e IoT, né. Quando a gente fala em IoT, né, muitos de vocês, talvez todos, já estão acostumados com o termo, né, mas significa internet das coisas, né, que é um movimento que a gente tem agora, já vem de um tempo, né, que é fazer a conexão entre dispositivos, né, tornando esses dispositivos inteligentes e também comunicando esses dispositivos inteligentes com a internet. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma lâmpada, né? Uma lâmpada que eu posso ligar e desligar ela pela internet, né? Então, eu vou ter um aplicativo no celular, um site que eu acesso no celular e eu consigo comandar ligando e desligando aquela lâmpada ali. Outro dispositivo que também é comum hoje em dia a gente ter ele conectado à internet, né? Por exemplo, é um relógio. Né? Um relógio, hoje em dia, tem vários relógios que comunicam com o celular e o celular joga as informações do relógio para a internet ou recebe informações da internet, né? Câmeras, microfones, o próprio carro, alguns dispositivos a gente consegue fazer conexão com a internet, né? Então, é nesse meio que vai estar a nossa aula de hoje, né? Bom, mas até agora a gente trabalhou com microcontroladores que a gente trabalhou ligando e desligando coisas de forma digital, né? Então, lendo um botão e ligando uma lâmpada. Essa forma, a gente consegue fazer automações. Mas como é que eu faço para conectar essas coisas na internet? Então, hoje a gente vai dar um passo para o lado da internet, quando a gente fala dos Arduinos ali. Até agora, a gente trabalhou sempre com o Arduino Uno, né? Então, o Arduino Uno é um microcontrolador que ele tem entradas e saídas digitais, tem algumas funcionalidades ali, mas ele não tem uma conectividade com a internet. Ele tem uma comunicação serial que eu consigo transformar ela em USB e comunicar com o computador, como a gente já fez no ambiente de simulação. Eu consigo colocar módulos aqui nesse Arduino Uno para dar a capacidade dele de comunicar pelo Wi-Fi ou pelo Bluetooth. Então, a gente teria que adicionar módulos nesses dispositivos, né? Existem outros microcontroladores que já vêm com nativos, né? Com a capacidade de comunicar pelo Bluetooth ou pela internet, que são meios de comunicação muito mais comuns hoje em dia e muito mais úteis também. Então, de uma forma nativa, ele já vem. Então, aqui tem um exemplo que é o Node MCU, é uma placa de desenvolvimento. Então, se a gente olhar para o Arduino Uno é uma placa de desenvolvimento, é uma placa completa. Ela tem uma fonte, eu consigo alimentar ela por esse conector, eu consigo comunicar pela USB. Então, ela é uma placa de desenvolvimento. O microcontrolador é o Atmega 328, que está aqui, esse microcontrolador que está montado aqui em cima da placa de desenvolvimento. O Node MCU é uma placa de desenvolvimento do ESP8266. Existem outras placas de desenvolvimento do ESP8266. A gente pode pesquisar na internet e encontrar várias delas. Placas maiores, placas menores. A gente vai ver um pouco sobre esse microcontrolador, que é o ESP8266, em específico a placa de desenvolvimento Node MCU, que a gente vai ver uma parte prática hoje, uma demonstração, né? Aqui. Tem o ESP32, que é o outro microcontrolador, ele tem as qualidades dele, a gente vai conversar também sobre essas características, né, um comparativo, né, mas é outro microcontrolador também. O ESP32 tem várias placas de desenvolvimento também. Tem placas que já têm sensores integrados com o ESP32, tem placas que já têm controladores de motores integrados já com ESP32. Quando a gente for escolher nosso trabalho, que a gente tem que fazer, a gente vai escolher, primeiro, que microcontrolador que eu vou usar. Eu vou usar um microcontrolador que não tem capacidade de conexão Wi-Fi, às vezes é um limitante, né? Não, eu quero um microcontrolador que tem capacidade de conexão Wi-Fi. Então eu tenho que escolher qual placa de desenvolvimento. Eu só preciso pegar informações da internet e mostrar num display. Bom, então eu já posso pegar uma placa de desenvolvimento que já tenha o display integrado nela. Isso facilita a minha vida.
Ou a gente pode fazer uma conexão de uma placa que não tem o display com o display. Então aí vocês vão perguntar assim, tá, mas professor, Node MCU e ESP32 não é Arduino mais. Arduino é esse azulzinho aqui. Bom, Arduino não é só a placa de desenvolvimento. Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e software fáceis de usar. Então, quando a gente fala em trabalhar com Arduino, a gente está falando toda essa facilidade do hardware e do software, não exatamente de uma placa de desenvolvimento que é da Arduino. Então, a gente consegue integrar esse Node MCU e o ESP32, que são placas de desenvolvimento que não são Arduinos, vamos dizer assim, são integradas no ambiente de programação e acabam usando todas as facilidades de programação e tudo aquilo que vocês aprenderam. Como é que liga uma digital, como é que lê um sensor, como é que comunica pela serial, tudo funciona da mesma forma nesses dois microcontroladores que não são desenvolvidos pelo Arduino, né? Existem outros microcontroladores da própria Arduino que também têm a capacidade de comunicar pela internet, né? Mas eles não são tão comuns como essas placas que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe elas porque são as que são mais comuns, as mais baratas, e que o pessoal está usando nos projetos aqui no Instituto. Eu trouxe um comparativo aqui. Uma tela bem grande aqui, com bastante informação, e a gente vai dar uma olhada nela. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala, a gente vai trabalhar com essas três placas, existem muitas outras, tá? Eu trouxe essas três primeiro, que o Arduino Uno é o que vocês conhecem até agora, e essas duas são as que a gente mais tem contato em projetos aqui no Instituto, né? Então, por exemplo, primeira coisa importante, os microcontroladores, eles têm tensão de alimentação diferente. Tudo aquilo que era 5 volts no Arduino passa a não ser mais 5 volts nesses outros dois microcontroladores aqui, tá? Eles trabalham com tensão de 3.3 volts. Então, se eu pegar os 5 volts e jogar numa porta digital dele com o intuito de ler um botão, né, eu posso queimar esse microcontrolador, porque ele trabalha com 3.3 volts. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Processador, AVR 8-bit, que é a gente estava falando do Atmega 328, né? É o nome do microcontrolador, né? Quando a gente passa para o ESP8266, eu já tenho um microcontrolador de 32 bits, né? Então, ele consegue trabalhar com informações maiores, né? Ele acaba sendo mais rápido também por causa disso e conseguindo trabalhar com números maiores também, variáveis maiores, né? Então, outra coisa que a gente observa aqui, a frequência de operação, 16 MHz no Arduino Uno. Se eu for trabalhar com ESP8266, a gente já tem 160 MHz, ele é muito mais rápido, 10 vezes mais rápido aqui no caso, né? Essa velocidade, que seria a frequência de operação ali, no ESP32 é de 240, ele é mais rápido ainda, né? Outra funcionalidade que o ESP32 tem que é muito importante, que é o Dual Core. Vocês trabalharam com Arduino e tinha um loop lá, né? Que ele ficava executando várias vezes. Aquele loop ali, ele executa uma função por vez. Então, eu não consigo ler 2 sensores ao mesmo tempo, tá? No ESP32, como ele é Dual Core, ele consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, uma funcionalidade interessante que a gente tem deixar um núcleo do microcontrolador cuidando de informações prioritárias. Por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo um sistema que é um alarme de incêndio, né? Então, eu tenho um núcleo que vai enviar informação pela internet. Esse é um núcleo de prioridade baixa, vamos dizer assim. E tem um núcleo de prioridade bem mais alta, que é o núcleo que vai ficar verificando cada um dos sensores de incêndio, né? Que é muito mais importante eu perceber o incêndio e soar uma sirene do que eu postar essa informação na internet. Então, tem essa capacidade de dual core ali que é muito importante. Questão de memória também, o tamanho do programa e a capacidade de armazenamento de dados internos ali, que são as memórias flash, memória RAM e memória EPROM ali, que seria a memória que a gente vai guardar a informação e ela vai ficar retida ali, como se fosse um HD interno ali do microcontrolador.
são bem maiores nesses outros microcontroladores que eu coloquei para vocês, né? Então, o ESP32 aqui ele ganha de todos, em todos os requisitos dos outros dois, né? Então, tem pinos digitais, né, de entrada e saída, pino PWM, a gente trabalhou também já. Conversor analógico digital, a gente já trabalhou também, né? Então, os outros microcontroladores têm conversores analógico e digital. Eu chamo a atenção aqui, ó, que o ESP8266, ele tem um só conversor analógico digital. Isso é um limitante, às vezes. Eu só posso ter um sensor analógico, né? Isso aí a gente tem que tomar cuidado com relação a isso também. Conversor digital para analógico, né? Então, tinha o conversor analógico para digital e o digital para analógico. No Arduino Uno, a gente usa o PWM para simular uma saída digital, né? A gente consegue colocar um filtro ali e o circuito entende aquele PWM como uma saída analógica. Mas se a gente quiser trabalhar com um sinal de áudio, por exemplo, né, seria muito mais interessante a gente colocar um conversor digital para analógico, e aí eu consigo desenhar aquela curva com uma informação muito mais detalhada e consigo sair um sinal de áudio do microcontrolador, por exemplo, né? Então ele tem o ESP32 tem dois digital analógico converter. Comunicação Wi-Fi, os dois microcontroladores, o ESP8266 e o 32 tem, e o Bluetooth só o ESP32 tem, tá? Tá, daí vocês vão falar assim, tá, esses microcontroladores eles têm conexão com Wi-Fi, eu consigo ler um botão, ler uma informação e tem Wi-Fi, tá, mas como é que eu conecto ele na internet? Como é que eu integro ele com alguma coisa, né? Tem várias formas de integrar os dispositivos que vocês vão desenvolver ali com um microcontrolador, com um celular ou um site, por exemplo, né? Então, tem várias formas de fazer. Eu posso ter vou eu desenvolver o meu banco de dados e o meu microcontrolador vai postar informações nesse banco de dados. Pode ser. Eu vou ter um banco de dados na nuvem e esse microcontrolador vai postar na nuvem. Pode ser. Por um protocolo MQTT, por exemplo, né? Depois vocês podem pesquisar, a gente pode trabalhar isso mais para frente também. Então, uma das formas que a gente tem são as plataformas IoT. Essas plataformas, elas têm a função de fazer essa conectividade. Então, vamos dizer, eu desenvolvo um dispositivo ali com um sensor de temperatura e eu preciso ver essa temperatura no meu computador. Eu não preciso criar um banco de dados e um protocolo para receber, um site para ficar postando, para ficar acessível. Esse site tem que estar público, né? Então, é um trabalho bastante grande. Tem uma forma simplificada que são as plataformas IoT. Lógico que isso implica em algumas limitações e alguns custos também, né? Mas é um serviço que tem disponível e a gente vai ver como é que ele funciona hoje, né? Então, se vocês desenvolvem um dispositivo IoT, vocês podem integrar ele com a internet e essa informação fica na nuvem e pode ter um aplicativo que vai acessar essa informação. Esse aplicativo pode ser um site, pode ser um aplicativo de celular, pode ser um aplicativo que vai pegar essa informação e mandar um e-mail, pegar essa informação e mandar uma mensagem de celular. Então, na aula de hoje, eu vou fazer uma demonstração, né? Ligando um sensor de temperatura, que ele é o LM35 aqui, né? É um sensor de temperatura bastante conhecido, né? Com um Node MCU. Nesse caso, a placa que eu tinha disponível aqui era um Node MCU com ESP8266, e eu tinha esse sensor, que é o LM35, que ele é a montagem dele é bem fácil, né? Então, tem aqui um Node MCU, né? Eu vou colocar ele aqui para vocês verem, mas tem ali na foto, bem melhor do que enxergar aqui na câmera, né? Eu tenho um sensorzinho, que é esse cara aqui, ó. Ele é bem pequenininho, né? Mas ele é um sensor de temperatura. Ali no slide aparecia as conexões que a gente tinha que fazer com ele, né?
Então, eu tenho um cabo aqui, que é um cabo jumper, que facilita essas conexões. Eu não preciso fazer soldas e coisas desse tipo, né? Então, vamos fazer essa conexão aqui, ó. Eu tenho também, ali no slide eu sei que o pino 1, né? Depois eu volto no slide e mostro para vocês como é que a gente conta os pinos do SEI. O pino 1, ele é ligado no 3.3. Aqui, o pino 1, ele é ligado no 3.3 volts. Então, o pino 1 aqui, ele está em cinza. Eu tenho aqui na plaquinha as marcações, eu ligo ele no 3.3. 3.3 volts. O pino 2, ele é ligado no 1 a 0. Quando eu pegar o pino 2, vai ligar no 1 a 0. Da mesma forma que a gente faz faria no Arduino ali, né? Em qualquer outra placa, né? E o pino 3, ele é ligado no GND. Só deixa eu confirmar aqui, pino 3 ligado no GND. Beleza, a gente fez a conexão do dispositivo com o sensor, tá? Tem o sensor aqui, ó, ele tem uma face dele que é chata, assim, que é reta, onde está escrito o nome dele, né? Então, o primeiro pino é o pino da esquerda. Então, eu conto da esquerda para a direita. Eu olho para a face que é plana ali e conto da esquerda para a direita. 1, 2, 3. E tem aqui as ligações que a gente tem que fazer. Só isso. Ele não precisa de resistor, não precisa nada. Como é que esse sensor funciona? Ele vai colocar... eu preciso de uma alimentação ali para ele, né? Aqui diz 4 volts a 20. Mas com o 3.3, que é o do Arduino, ele funciona também. E a saída dele vai ser 10 milivolts, ou 10 milésimos de volt, para cada grau Celsius que ele vai medir. A gente consegue fazer essa montagem, né? Só que como que eu vou... eu preciso primeiro integrar o Node MCU, que não é uma placa do Arduino, eu preciso integrar ele com o meu programa do Arduino. Nessa apresentação aqui tem um tutorialzinho que mostra que a gente tem que ir em arquivo, preferências, né? E colocar lá URLs adicionais de gerenciador de placas. E colocar essa URL aqui, tá? Vou mostrar aqui na apresentação como é que fica para vocês. Tem que vir em arquivos, preferências, e colocar aquela URL, que aqui eu já coloquei, né? Para ele conhecer o repositório do ESP8266, tá? Então, agora, a partir desse momento, ele reconhece o repositório do ESP8266, mas não está pronto ainda. Eu preciso vir aqui em ferramentas, Arduino, na placa, e em gerenciador de placas. Quando eu chegar em gerenciador de placas, eu preciso procurar pelo ESP8266 e clico em instalar, né? Então, vamos lá no nosso ambiente aqui, ó, ferramentas. A gente vai em placa, gerenciador de placas. E aparece aqui o gerenciador de placas. 8266. Ou ESP8266. Ó, está instalado. Então, a gente clicaria aqui no instalar, né? Depois que eu instalei esse ESP8266, lá no tutorial aparece também, quando eu vim em ferramentas, ele vai aparecer aqui todas as placas do ESP8266. Então, tem vários módulos do ESP8266, tá? O módulo que a gente está usando aqui é o Node MCU 1.0. Está escrito aqui embaixo dele, né? Então, vamos ver onde é que ele está aqui. Ó, tá aqui na lista, ó, Node MCU 1.0. Ó, é o ESP12E, tá? É um ESP8266, mas é um outro módulo dele ali. Beleza. Então, aqui eu posso vir aqui em exemplos, né? Básicos e Blink, tá? Então, abri um exemplo básico aqui. Eu já selecionei a placa correta. Abri um exemplo básico. Aí, agora, eu vou puxar para a câmera aqui, ó. E vou fazer a conexão dessa placa na porta USB. Aqui. E aqui. Ó, conectei ele na porta USB, ele já está com uma luz acesa aqui, ó. A hora que a gente conecta ele na porta USB, eu botei um exemplo básico que é o Blink,
que é o que pisca o LED, que na plataforma de simulação de vocês lá, ela aparece já de forma automática, já aparece aquele blink ali, né? Uma outra coisa que pode acontecer, às vezes tu manda o código para o microcontrolador e ele funciona, mas dependendo do programa que está aqui dentro, ele não consegue estabelecer a comunicação com a porta USB, tá? Então, a gente precisa clicar no botão Flash, né? E apertar o Reset. Por quê? Vocês veem que agora o LED ficou apagado? Porque quando ele inicia e o botão Flash está pressionado, ele fica esperando mensagens do computador, tá? Então, isso é uma coisa importante. Dependendo do código que tem aqui dentro, ele não vai conseguir receber programas do computador. Então, eu tenho que segurar o flash, apertar o reset, e ele vai vir, vai reiniciar no modo de receber programa. Ele blink, né? Aqui tem um botão flash, né? Que eu preciso pressionar ele, e eu posso tirar da USB e botar de novo, para que ele inicie no modo de operação. Então, eu posso ou clicar no flash e apertar o reset. Apertei o reset, ele já vem no modo de programa, de receber programa. Então, nesse modo aqui, ele parou de piscar, ó, porque ele não está mais rodando o programa do Blink, que eu acabei de colocar nele, né? Ele está no modo espera programa, né? Se eu apertar o reset de novo e apertar o reset, ó, ele parou de piscar. Por quê? Porque ele mudou o modo de operação. Ele está no modo de operação onde ele espera o programa do computador. Se eu apertar no reset de novo e o flash não tiver pressionado, ele vai voltar ao modo de operação normal. Então, aqui é o blink normal que o Arduino funciona, só que tem essa questão do modo de operação dele, que ele tem que esperar o flash ali, né? Sensor analógico. Ó, então, isso aqui vocês já estão acostumados, né? Define uma porta para leitura, o void setup, inicia serial ali, você já está acostumado. E dentro do loop, ele faz um analog read, que vocês já fizeram nas aulas também, e lê essa informação e guarda numa variável. Depois ele faz algumas contas aqui, que convertem a leitura para milivolts. Então, aquela leitura que a gente tinha de 0 a 1024, ou de 1 a 1024, né, ou de 0 a 1023, ela é convertida para tensão, né? E aí depois transforma aquela tensão em uma temperatura e printa na serial. Então vamos fazer isso funcionar agora. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse código aqui. E vou botar ele aqui, ó. Então, olha lá, ó. Aqui o código é bem parecido com o que a gente faria num Arduino qualquer ali, né? Se, por exemplo, se fosse o Arduino Uno, a gente ia fazer a mesma coisa. Eu preciso botar ele no modo flash aqui. Eu estou aqui com o dispositivo na mão. Eu vou abrir a serial. Olha lá o que aparece na serial, ó. 24 e 49. Então, seriam 20 graus e 40,49, né? A hora que eu coloco a mão em cima aqui, a temperatura corporal é maior que isso, né? Então, a temperatura vai aumentando. Ó, 26, 27, 28, né? Então, já estaria funcionando essa medição de temperatura com o sensor. Beleza, mas essa medição de temperatura aqui nessa tela que a gente tem não me serve de muita coisa. Eu quero colocar ela na internet para eu poder visualizar ela de casa, né? Ou de um outro lugar. A gente vai utilizar, para fazer essa demonstração, uma plataforma IoT que é o Tinger.io, que a gente já está acostumado a trabalhar nos projetos da turma do técnico de informática. Por exemplo, para trabalhar com esse Tinger.io, a gente precisa incluir uma biblioteca. Então, a gente vai em Sketch, incluir biblioteca, gerenciador de bibliotecas, e vai procurar o Tinger. Então, eu vou fazer isso em modo de demonstração aqui para vocês, ó.
Ferramentas, não. Sketch, incluir biblioteca, gerenciador de bibliotecas. Mesma coisa que o gerenciador de placas, o gerenciador de biblioteca também faz aquela visualização. Pá, eu tenho alguma biblioteca para atualizar? E ele vai procurando isso, então ele dá uma demoradinha, né? E ele comunica com a internet também para verificar essas atualizações, né? Então depende da tua internet. Então aqui, por exemplo, abri o gerenciador de placas, né? Eu vou no Tinger. Olha lá. Tinger.io. Apareceu aqui a biblioteca que eu preciso instalar. Eu cliquei lá, já está instalada. E está na versão mais atualizada, né? Então, está funcionando. Está aqui ela. Eu vou abrir um exemplo da biblioteca também. Quando a gente instala uma biblioteca, ela vem com exemplos. Isso é muito bom. Então, eu tenho várias bibliotecas aqui, né? Então, a gente tem que pesquisar qual biblioteca é e tal. Mas a gente tem a biblioteca Tinger.io. E eu tenho um exemplo aqui, ó, do ESP8266. Uma modalidade aqui que é o ESP8266. E eu tenho o Node.mcu. Quando eu clico nesse ESP8266 Node.mcu aqui, aparece um exemplo. Tá? Esse exemplo, o que ele faz? Essa biblioteca Tinger ESP8266, ela faz tanto a parte de conexão com a internet, quanto a de comunicação com a plataforma IoT, né? Então, ele pede o meu username do meu projeto, da plataforma, que eu vou mostrar para vocês. Então, dentro desse projeto, eu posso ter vários dispositivos, que é o device. Então, eu preciso do device ID, que é o nome do dispositivo. O meu projeto vai ter um dispositivo que vai ser o Node.mcu. Depois, eu preciso de uma credencial desse dispositivo, que seria uma senha dele, que só ele vai saber, para nenhum outro sensor se passar por ele e me mandar uma informação errada. Isso é uma coisa muito importante que a gente pode discutir também sobre a parte de IoT, né, que é a segurança da informação. Tem também o SSID e o SSID Password, que seria a minha senha da internet e o nome da minha internet e a minha senha da internet. Tá? Então, aqui nessa linha aqui, eu faço a conexão do meu dispositivo, né, com a plataforma, né. Nessa outra linha aqui de baixo, eu faço a conexão com o Wi-Fi, onde eu boto o SSID e o SS Password, né. O que ele faz? Ele trabalha com um LED, né, e esse LED é o LED da placa aqui, né? Ó, LED construído na placa, né? E só com essa linha aqui, ó, só com essa linha, ele integra a plataforma com o LED da placa. Então, quando eu crio na plataforma um botãozinho que manda ligar o LED, assim que eu ligo o botãozinho de lá, só essa linha faz com que o LED acenda. Tá? Então, eu integro dessa forma bem simples assim para vocês, ó, só o pin mode e essa linha aqui faz com que o LED acenda pela internet. Então, vocês podem estar em Rio do Sul, eu estou em Florianópolis hoje, e vocês clicam no botãozinho e conseguem visualizar, ligar e desligar o LED que está aqui em Florianópolis, só com essa linha e só com essas bibliotecas, tá? Essa outra linha aqui é uma forma que a gente envia uma informação pela plataforma, né? Agora eu vou pular para um código que eu já editei, integrando o sensor, tá? Beleza, vou dar um Ctrl+C aqui. Vamos voltar lá para o Arduino. Cadê? Aqui, ó. Deletou, Ctrl+V. Beleza. Então, já está com as minhas informações aqui, ó. Projeto, Node.mcu, a credencial dele, que é um número todo estranho. E agora eu vou mostrar para vocês como eu crio o projeto dentro da plataforma. Ó. Aqui é a plataforma do Tinger.io. A gente é tinger.io, né? E eu faço o meu login.
Se eu não tenho login, eu crio uma conta, tá? A hora que eu crio essa conta, eu vou fazer o login aqui para mostrar para vocês como é que acontece. Aparece aqui em cima, ó, Eduardo Bidesi. Esse é o meu login do Tinger.io. Então, eu sugiro para vocês que vocês coloquem um nome relativo a um nome mais geral, tá? Não bota o nome desse projeto de Node.mcu, porque esse projeto ele pode ter um Node.mcu, ele pode ter um S32, ele pode ter várias coisas, tá? Então, a primeira coisa, eu vou deletar os dispositivos que eu tenho aqui para a gente fazer junto, tá? Ó, não tem mais nada. Acabou tudo, dashboard, vamos ver. Ok. Tá. Então, aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer, criei a plataforma aqui. Vou lá em dispositivos, device. Vou adicionar um dispositivo. Device ID, que é o nome do dispositivo. Eu posso botar Node MCU. Descrição, posso colocar sensor, temperatura. Credencial, que é uma senha, vamos dizer assim, que uma senha que o dispositivo tem para acessar a base de dados. Eu posso criar qualquer uma aleatória aqui, ó. Tá? Então, vou dar um Ctrl+C nessa credencial e vou lá no código que a gente tem aqui e vou atualizar a credencial. Vou colocar a senha da casa da minha mãe aqui. Beleza. A partir desse momento, esse dispositivo já está apto a conectar com a internet. Tá? Então, eu deixei o LED aqui, ó. Tá? E deixei também, eu fiz uma alteração na temperatura, né? Então, em vez de enviar qualquer coisa, ele está enviando essa leitura. Aonde que está a leitura? Tá aqui, ó, eu criei uma função que retorna o valor da leitura, com aquele código que eu tinha usado no primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Tá? Então, vou colocar esse código aqui. Observe que quando o código é mais demorado, né, maior, ele demora um pouquinho mais. Então, vamos olhar lá no nosso dispositivo. Adicionamos o dispositivo. Beleza, adicionou. Agora, quando a gente vem aqui, ó, existe um dispositivo. Ele já identificou a localização do dispositivo. Porque esse dispositivo que conectou aqui, ele tem o ID de NodeMCU e tem a senha do NodeMCU, que é aquele número bem grande ali que eu mostrei para vocês. Então, o dispositivo já está conectado. Tá? Ele sabe que está em Florianópolis, está no Brasil, lá embaixo. Né? No litoral aqui, ó, vocês estão mais para cima. Agora, a gente precisa visualizar essas informações. Né? Então, eu vou criar uma dashboard. Dashboard é uma forma que a gente monta alguns uns aplicativos ali que ficam lendo aquela informação e mostrando a informação para a gente, né? Então, eu vou botar aqui, ó, Dash, nome, né? O nome dela vai ser Dash. Ali, ó, ID. Criei. Ah, não, precisa ter um nome, né? O nome vai ser Board. Nome e sobrenome. Feito. Está criado. Agora eu entro na minha dashboard. Dentro da dashboard, não tem nada. Ó, tá vazia. Então eu clico aqui, ó, que é o botão de editar, e vou adicionar os widgets. Primeiro vai ser o botão LED. Eu vou colocar um botãozinho aqui para ligar e desligar o LED pela internet. Tá? Então vai ser, eu escolho o tipo dele, vai ser Device Control, né? Então eu controlo alguma coisa, vai ser um botão de on/off. Eu posso escolher o valor, eu posso escolher um valor fixo para ele ou dizer que é um dispositivo que vai fornecer. Né?
Quando eu digo que é um dispositivo, ele já pergunta qual é o dispositivo. Eu só tenho um aqui, que é o Node MCU. Né? Depois que eu disse qual era o dispositivo, ele me pergunta qual é a informação que eu quero. Bom, esse dispositivo só está mandando... Olha lá, vou voltar no Arduino lá. Ó. Ele só está mandando o LED. Isso aqui é o nome da informação, isso aqui é o conteúdo da informação. Tá? Então, esse dispositivo aqui só está mandando o LED. Então, ele apareceu ali, as coisas que ele está mandando, eu disse, é o LED então. Salvou. Agora, a hora que eu clico no botão, deixa eu ver aqui, ó, o LED apaga. Eu clico no botão de novo, o LED acende. A informação sai daqui, vai pela internet, vai na nuvem, vai no banco de dados do Tinger.io, ele verifica que o botão tem que ligar, né? Aí ele manda uma informação de volta dizendo, ó, liga o LED, a hora que chega essa informação aqui, ele vai lá e liga o LED, tá? Outra coisa é, a gente pode ver essa temperatura, né? Temperatura, tá? E a gente vai criar um gauge aqui. Gauge é um reloginho, né? A gente vai ser, pode ser uma informação manual, pode ser qualquer coisa, mas vai ser uma informação do dispositivo, né? Do Node MCU. E vai ser informação temp, porque é o nome que eu falei lá dentro do código do Arduino, que eu queria mandar uma informação com o nome de temp vinculada àquele dado lá. Aqui aparece outra coisa, ó. O modo de atualização, né? Então, eu vou botar um intervalo aqui, ó. Eu vou botar de 1 em 1 segundo. Peraí, segundo. Salvar. Agora ali ele apareceu 23, tá? Por uma questão do dispositivo, né? Eu vou tentar esquentar esse aqui com a mão. Botar no rosto, mais quente. Olha lá, 25, 26, 27, 28, e vai subindo, né? E de 1 em 1 segundo ele atualiza essa informação. Essa conta que eu criei aqui, ela é uma conta gratuita. Tá? Então, essa conta gratuita, ela permite 2 dispositivos. Só 2. Né? Então, eu poderia ter esse Node MCU e um outro Node MCU. Tá? Essa conta aqui permite só 4 dashboards. Dashboard é aquilo que a gente criou para mostrar os dados. Né? Então, se eu quero ter um dashboard para o cliente, que é só para ele dar uma olhada, e um dashboard para o técnico, que o técnico vai ajustar alguma coisa, eu só posso ter 4. Data buckets. O que vocês viram ali nos dados, que está aparecendo para vocês, é o dado instantâneo. Esse dado não está sendo guardado ao longo do tempo. Se eu quiser fazer um sistema para monitorar a temperatura do frigorífico, eu preciso ficar guardando essa temperatura. Então, os data buckets servem para guardar as informações. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, mando o data bucket de 5 em 5 minutos, guardar a informação da temperatura. E aí, depois, ele vai poder postar um gráfico, aparecendo um gráfico ao longo do tempo. Né? Existe uma outra limitação, que é uma limitação de transmissão de dados. Então, a quantidade de dados que tu está transmitindo, tu vai ter uma limitação. Né? A quantidade total de dados transmitidos nos últimos 30 dias, a taxa de transmissão de dados, que seria muitos dados em pouco tempo, taxa de recepção de dados. Então, tem limitações essa questão da plataforma ser gratuita, né? Pessoal, então essa foi a nossa aula de número 6 do curso de Arduino, onde a gente viu um pouquinho sobre Arduino e IoT. Obrigado e até a próxima.